Salve, salve! Beleza, gente? Dando sequência então na nossa aula. Agora, formação de imagens. Agora nós vamos utilizar aqueles raios notáveis para mostrar para vocês onde é gerada a imagem, tanto de um espelho côncavo quanto de um espelho convexo. O objetivo após determinar onde está a imagem, pessoal, é fazer a classificação. E nós classificamos a imagem de três maneiras distintas em espelhos esféricos, tá? Primeiro, quanto à natureza, segundo, quanto à orientação e terceira, quanto às dimensões, o tamanho dessa imagem. Quando nós classificarmos essa imagem quanto à natureza, ela pode vir a ser real ou virtual, ou uma ou outra, tá, pessoal? Classificação de imagem, então, ela pode possuir a natureza real ou a natureza virtual. E como a gente vai determinar a natureza dessa imagem? Quando a imagem é gerada pelo cruzamento dos próprios raios refletivos, depois da reflexão, os raios se interceptam, se cruzam, nós dizemos que a imagem possui uma natureza real. Já se ela é gerada pelos prolongamentos, pessoal, lembra? Após a reflexão, os raios refletidos deixam atrás uma linha imaginária, aquela linha tracejada que nós fazíamos, chamamos de prolongamento dos raios refletidos, gera uma imagem com natureza virtual. Então, toda vez que os próprios raios de luz refletidos se interceptam, se cruzam, imagem real. Já se for os cruzamentos dos prolongamentos, a intersecção dos prolongamentos, dizemos que a imagem tem a natureza virtual. Quanto à orientação, pessoal, essa imagem pode ser direita ou pode ser invertida, de cabeça para baixo mesmo, tá? Só que esse de cabeça para baixo é em relação ao objeto. Se o objeto estiver apontando assim, pessoal, ponta do objeto, base do objeto, e a imagem der desse jeito, a imagem dizemos que é invertida. Mas, Marcos, e se o objeto estiver assim? A imagem invertida vai ser assim. Então é contrário isso, é de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, direita, classificação quanto à orientação, direita ou invertida, sempre você tem que olhar o objeto, saber o jeito que o objeto está e ver a imagem. Aí, se tiver de cabeça para baixo, nós dizemos que realmente está invertido. E a última classificação, quanto às dimensões, o tamanho dessa imagem, vocês vão ver que em espelhos esféricos, o reflexo pode dar de tamanho igual ao objeto, maior que o objeto ou menor que o objeto. Então, o nosso objetivo, como eu havia dito para vocês em toda a óptica geométrica, pessoal, é desenhar. E a partir dos desenhos, a gente pode classificar a imagem. Na próxima semana, a gente vai começar a fazer conta com o mesmo objetivo, classificar a imagem, tá, pessoal? Hoje, por enquanto, só ensinar desenho, pessoal. Começamos aqui com o espelho convexo. É o que eu chamo de espelho do bem. Por que espelho do bem, Marcos? Porque independente de onde você coloque o objeto, a imagem só tem uma classificação, pessoal. Você só vai classificar de uma forma, tá? Então eu fiz aqui um objeto. Gente, muita atenção, tá? O objeto eu fiz tracejado, a chama da vela. Eu fiz um objeto sendo uma vela. Eu preenchi esse desenho. E eu vou me utilizar dos raios notáveis agora para ver como que vai ser gerada a imagem do espelho convexo. Mas para isso eu preciso que vocês lembrem dos três raios notáveis. Vamos lá, pessoal? O primeiro raio notável é aquele que vem paralelo ao eixo principal. Então é como se saísse da chama, da ponta da vela, vem paralelo ao eixo principal. Bate no espelho convexo e reflete para cima. Mas lembra que esse reflexo para cima tem um ângulo aqui. Para que eu acerte esse ângulo, eu sempre imagino os prolongamentos passando pelo foco. Aí eu tenho exatamente onde vai ser formado o raio refletido. Esse, então, era o primeiro raio de luz, pessoal. O primeiro raio notável. Aquele que nós jogávamos paralelo, bate e reflete, deixando os seus prolongamentos passando pelo foco. O segundo raio notável era aquele que nós jogávamos no vértice, lembra? Nós jogávamos ele no vértice. Então vamos jogar esse raio de luz. O segundo que eu fiz em azul, vou continuar a mesma colorimetria, tá? O raio vem, puff, bate lá no vértice. Lembra que quando bate no vértice, o eixo principal serve como normal, serve como base para a gente. Então ele bate e reflete. Deixa eu medir aqui para tentar ficar o mais simétrico possível. Então ele bate, reflete aqui.
Ih, cara, peraí, deu problema. Reparem que os raios refletidos não se interceptam. Ó, esse veio para baixo, aquele foi para cima. Mas quem que se intercepta nessa brincadeira? São os prolongamentos. Onde dois raios ou dois prolongamentos se interceptam, gera a nossa imagem com natureza virtual. Você só precisa de dois raios se interceptando, dois raios se cruzando. Onde dois raios ou dois prolongamentos se interceptam, se cruzam, nasce a imagem. Eu vou jogar o terceiro aqui para mostrar para vocês, né, que todos os raios ou prolongamentos se interceptam no mesmo ponto. Lembra que o terceiro raio era aquele que passava lá pelo centro de curvatura, pessoal? Que eu fiz em preto na aula anterior? Então, olha só, gente, nós temos os prolongamentos aqui atrás e o raio incidente. Mas esse raio aqui que passa pelo centro, nós chamávamos de eixo secundário, ele bate e reflete sobre ele mesmo. Reparem que todos os prolongamentos se interceptam no mesmo ponto. Não há necessidade de fazer os três. Onde dois se cruzam, o terceiro com certeza irá se cruzar, tá? Mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês que todos se interceptam no mesmo lugar. Então o espelho convexo, pessoal, gera uma imagem atrás do espelho. Gera uma imagem, pessoal, ó, eu vou fazer sem preencher a imagem, tá? Para ficar mais fácil a visualização. Gera uma imagem, pessoal, atrás do espelho. Gerada pelos prolongamentos, tem uma natureza virtual. Então nós podemos dizer que a imagem gerada por um espelho convexo é virtual. E a orientação, Marcos? Qual é a orientação dessa imagem? Reparem que o objeto está voltado para cima e a imagem também deu voltada para cima. Então essa imagem é direita, tem a orientação direita em relação ao objeto. Essa imagem é virtual e direita. E as dimensões, o tamanho dessa imagem? Reparem, pessoal, que essa imagem é de tamanho, dimensão menor que o objeto. Então nós dizemos que um espelho convexo gera uma imagem virtual, direita e de tamanho menor que o objeto. Qual é a maior finalidade desse espelho convexo, pessoal? Você já deve ter reparado que em retrovisor de caminhão, de carreta e desses carros novos, o retrovisor ali externo, além de um espelho plano, vem com um espelhinho esférico convexo. Assim como saída de edifício, normalmente o pessoal coloca esses espelhos aí na garagem quando você está saindo, para que você tenha um alcance maior, um campo de visão maior. O espelho convexo fornece tudo pequenininho, pessoal, mas ele aumenta o campo de visão. Coloque essa observação, tá? A finalidade de um espelho convexo é ampliar o campo de visão. Tá joia, pessoal? Bem, o espelho convexo, como eu havia dito para vocês, é o espelho do bem, independente de onde você coloque o objeto, pessoal. Mais próximo ou mais afastado do espelho, a imagem sempre vai dar virtual, direita e menor. Já o espelho côncavo são 6 posições distintas e cada uma das 6 posições que você coloca o objeto pode dar uma imagem diferente. Vamos lá para os desenhos então, pessoal. Vamos começar agora a formação de imagens em espelho convexo. Perdão, espelho côncavo. Convexo é só uma posição, espelho do bem. Agora vamos para o espelho côncavo. Espelho côncavo. Pessoal, essa aula, como eu havia dito para vocês, é ensinar vocês a desenhar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar a primeira posição, o espelho côncavo, risquinho para fora, lembra? O eixo principal, nós temos o vértice, temos o centro de curvatura e temos o foco.
A primeira posição que eu vou colocar no objeto, pessoal, da 6, é o objeto postado infinitamente distante do meu espelho. É como se eu tivesse pego um objeto e colocado, vamos imaginar um objeto Sol, e eu voltar um espelho côncavo para o Sol. Como o Sol está infinitamente distante, lembra que todo objeto infinitamente distante emite raios de luz que chegam praticamente paralelos ao eixo principal. Então o objeto no infinito, todos os raios de luz chegam de maneira paralela. Então, ó, joguei o raio de luz de lá para cá, tá? Então, raio de luz da direita para a esquerda. E todos os raios de luz que chegam de maneira paralela batem e refletem passando por qual ponto, pessoal? Pelo foco. Então, todo raio de luz que chega paralelo se intercepta em um único ponto, no foco. Se o objeto está infinitamente distante, não tem cabimento você classificar a imagem quanto ao tamanho ou quanto à orientação, porque o objeto está muito longe, pessoal. Então a gente não tem uma exatidão do formato do objeto. A essa situação, dizemos que a imagem formada por reflexo é uma imagem, pessoal, onde os próprios raios de luz se cruzam, se interceptam, real. O objeto postado no infinito, você só diz que a imagem é real. Não tem cabimento você falar que a imagem é maior, menor, direita ou invertida em relação ao objeto que você tem pouca nitidez, o objeto que está no infinito. Então dizemos que o objeto no infinito gera uma imagem com a natureza real. Imagina essa vela lá no infinito, pessoal. A gente não tem noção exata do tamanho da vela, se ela está de cabeça para baixo, se está direita ou invertida. Então, objeto no infinito, dizemos somente que o seu reflexo, a sua imagem tem natureza real. Mas vamos trazer o objeto mais próximo, gente. Vamos trazer o objeto agora antes do centro de curvatura. Então, vou fazer os pontos aqui. Centro de curvatura exatamente abaixo. O vértice, ponto onde o eixo principal intercepta o espelho. E o foco exatamente aqui. Tá, o nosso objeto, como eu havia feito no exercício anterior, no exemplo de espelho convexo, vai ser uma vela. Então eu vou colocar a mesma vela aqui agora, pessoal. Mesmo objeto. Lembra que o objeto, eu vou preencher o desenho dele. E vou jogar os raios de luz, os raios notáveis que nós utilizamos no espelho côncavo. Primeiro raio notável, pessoal, vem paralelo, bate, reflete, passando pelo foco. Então vamos tentar fazer uma linha reta aqui, pessoal. Primeiro raio notável, vem paralelo, bate, reflete, passando pelo foco. O segundo raio notável, aquele que você joga no vértice, do jeito que bate, ele reflete. Então joguei aqui, o raio bate e reflete aqui. E se fosse o terceiro raio notável, pessoal, vem passando pelo centro de curvatura, bate e reflete exatamente sobre o espelho. Gente, isso aqui tem que ser o mais reto possível, tá? O mais reto possível. Reparem que todos os raios vão se interceptarem no mesmo ponto. Ó, esse raio vem, bate no espelho e reflete, tá? Bem, onde todos os raios se interceptaram, nasce aí a nossa imagem. Olha que essa imagem deu abaixo do eixo principal, gente. Essa imagem deu abaixo do eixo principal e o objeto deu acima. Mas como nós vamos classificar? Primeiro quanto à natureza, depois a orientação e depois as dimensões. Quando os próprios raios refletidos se interceptam, qual é a natureza da imagem? Real. A imagem é real.
E qual é a orientação? Aqui, o objeto está acima do eixo principal. A nossa imagem deu abaixo do eixo principal. Então, ela está invertida. Invertida em relação ao nosso objeto. E o tamanho, as dimensões dessa imagem? Reparem que o tamanho, as dimensões, é de um tamanho menor que o objeto. Então, toda vez que você coloca um objeto no infinito, a imagem dá real. Toda vez que você coloca o objeto antes do centro de curvatura, pessoal, um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais afastado, não tem problema, tá? Um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais afastado, sem problema nenhum. O que não pode é estar o objeto no infinito ou exatamente em cima do centro de curvatura, tá? Então, toda vez que você coloca o objeto próximo ao centro de curvatura, a imagem formada é sempre do mesmo jeito. Então, tá aqui, pessoal, a segunda posição, que você pode colocar o objeto diante do espelho e ver o jeito que dá a imagem. Agora vamos trazer esse objeto mais próximo, exatamente em cima do centro de curvatura. Vai ser a nossa terceira posição, pessoal. Então vou fazer o espelho aqui. Nosso espelho côncavo, risquinho para o lado de fora, o eixo secundário. Os pontos que formam o elemento dos espelhos. Esse daqui, na minha opinião, é o mais difícil de desenhar, tá, pessoal? Centro de curvatura e exatamente no centro dos dois pontos, o foco. Esse desenho aqui é um dos mais chatinhos para que dê certo, tá, pessoal? Então procurem memorizar as posições que vocês podem colocar o objeto aqui, tá? Coloquei aqui, pau. Qual é a posição? Exatamente em cima do centro de curvatura. Então o objeto é exatamente em cima do centro de curvatura. Vou me utilizar dos mesmos 3 raios notáveis. Mas lembra, não precisa dos 3. Onde 2 se interceptarem, já nasce a imagem. Então o primeiro raio notável é aquele que vem paralelo, bate e reflete passando pelo foco. Eu tinha feito em vermelho ele, né? Primeiro raio, vem paralelo, bate e reflete passando pelo foco. Então vai passar refletindo, pum. Segundo raio, pessoal, bate no vértice, aquele que sai do objeto, bate no vértice e reflete. Segundo raio notável, sai de lá, bate e reflete passando por aqui. E o terceiro raio notável é um que sai do objeto, passa pelo centro de curvatura, bate no espelho. Marcos, mas aqui não vai bater no espelho. Mas lembra que o espelho foi extraído de uma esfera? Então é como se fosse uma representação total da esfera, tá? Ele vai bater e vai refletir sobre ele mesmo. Olha que beleza, pessoal. Olha onde todos os raios se interceptam. Não saiu da chama da vela? Então aqui vai ser a chama da vela. Ó, só que a minha orientação, nossa senhora, a minha orientação vai ser invertida. Gente, então a imagem eu não vou preencher o espaço interno dela, tá? Essa aqui é a imagem. Vamos classificar essa imagem, pessoal. Se é formada pela intersecção, pelo cruzamento dos próprios raios refletidos, possui uma natureza real. Qual a orientação? O objeto está acima do eixo principal. A imagem deu abaixo do eixo principal. Então a orientação é invertida. E o tamanho, as dimensões, por isso que eu disse que é o mais difícil, tá, pessoal? A imagem sempre dá de tamanho, de dimensão igual ao objeto. É essencial que vocês memorizem as posições e a sua imagem, pessoal. Porque na hora que você estiver fazendo um exercício vestibular, você já tem que estar isso aqui, ó, voando já na cabeça. Coloquei o objeto em cima do centro, a imagem sempre dá real, invertido e tamanho igual. Coloquei o objeto antes do centro, sempre vai dar real, invertido e menor. Coloquei o objeto no infinito, a imagem sempre dá real. E agora as outras posições.
próxima posição, eu cada vez mais vou trazendo o objeto mais próximo. Repara que o objeto estava no infinito no primeiro desenho, depois próximo ao centro de curvatura, depois exatamente em cima do centro de curvatura. Agora eu vou fazer o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco de um espelho côncavo. Faço o desenho. Pessoal, sem pressa nos desenhos, tá? Muito dos exercícios de vestibular, mesmo envolvendo conta, você consegue resolver a partir dos desenhos. Mesmo envolvendo conta, pessoal. Centro de curvatura. Vamos lá, coloquei o objeto agora entre o centro e o foco, tá, pessoal? Fiz o meu objeto aqui. O objeto, lembra que eu preencho a parte interna dele para ficar mais nítido. A chama da vela aqui eu faço assim. E agora eu vou jogar os mesmos raios notáveis, pessoal. O primeiro é aquele que vem paralelo ao eixo principal. Toca no espelho e reflete passando pelo foco. Segundo raio notável, pessoal, é aquele que vem no vértice, bate, reflete. Tem que interceptar aqui. Falta faz uma régua, né? E o terceiro raio notável é aquele que passa pelo centro de curvatura, bate no espelho e reflete sobre ele mesmo. Olha como que vai dar a imagem, pessoal. Todos os raios se interceptam no mesmo ponto. Todos os raios refletidos se interceptam no mesmo ponto, tá? Se interceptam no mesmo ponto, gente, dá uma caprichada aí no desenho, tá? É a lousa branca aqui sem delimitação. Estamos tentando fazer o mais simétrico possível. A imagem, então, todos os raios se interceptaram aqui. Olha o jeito que deu a minha imagem. Classifica ela para mim, pessoal. Se são os próprios raios refletidos que se interceptaram, gera uma imagem com natureza real. Orientação invertida em relação ao objeto. E o tamanho, a dimensão, maior que o objeto. Tá aí a quarta posição, pessoal, que você pode colocar o objeto diante de um espelho côncavo, gerando essa imagem aí. Agora vamos trazer mais próximo ainda. Quando eu vou trazer mais próximo ainda, pessoal, esse objeto, eu vou passar pelo foco. Ah, então o objeto vai estar postado exatamente no foco agora. Vamos aproveitar o nosso desenho anterior e colocar o objeto no foco. Está aqui o meu objeto, uma vela cujo eu represento o objeto desenhando a parte interna. Primeiro raio notável é aquele que vinha paralelo, refletia passando pelo foco. Segundo raio notável é aquele que você joga no vértice e reflete aqui. E o terceiro raio notável, né, pessoal? Aquele que joga lá no centro, bate no espelho e reflete sobre ele mesmo. Reparem que aqui, pessoal, nem os raios de luz e nem os prolongamentos atrás do espelho se interceptam aos nossos olhos. Ó, nem os prolongamentos e nem os raios refletidos se interceptam. Como que nós classificamos uma imagem que a gente não consegue visualizar a olho nu? Porque nem os raios de luz e nem os prolongamentos se interceptam. Dizemos que essa imagem é imprópria para a classificação. Pessoal, possui imagem sim. Só que essa imagem está no infinito.
é o contrário da primeira posição que nós desenhamos, onde estava exatamente aqui, ó, no primeiro desenho. Lembra que no primeiro desenho o objeto estava no infinito e a imagem se formava no foco. Se eu coloco o objeto no foco, a imagem vai se formar no infinito. Tá, mas se a imagem está no infinito, tem como eu classificar? Não, a gente não tem a noção real da imagem, né? Uma noção exata da imagem. Dizemos que a imagem é imprópria para classificação. Chamamos somente de imagem imprópria, tá? Então, toda vez que eu coloco o objeto exatamente sobre o foco, a imagem vai dar no infinito. Dizemos que essa imagem é imprópria para classificação. E agora a nossa última posição, né, gente? A última das 6 posições que eu posso colocar um objeto diante de um espelho côncavo. Vamos procurar fazer os desenhos aqui mais simétrico possível, trazendo o objeto cada vez mais próximo. Opa, se aqui ele estava exatamente em cima do foco, qual é a próxima posição que eu posso colocar o meu objeto? Entre o foco e o vértice. Então eu vou colocar o meu objeto aqui, entre o foco e o vértice. Pessoal, preencho a parte interna para mostrar que é o próprio objeto. E agora eu emito os mesmos raios de luz, gente. Primeiro, vem paralelo, bate e reflete passando pelo foco. O segundo raio notável, gente, jogo no vértice, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E o terceiro raio notável é aquele que você joga passando pelo centro de curvatura, né? Ele passa, bate e vai refletir. Reparem que esses raios refletidos não se interceptam, gente. Mas quem que se intercepta lá atrás? Depois dos raios refletidos, eles deixam para trás os seus prolongamentos. Vamos tentar fazer aqui o mais bonitinho possível, tá, gente? Deixa eu apagar o vértice daqui. Já sabe que esse ponto aqui é o vértice. Todos os prolongamentos se interceptam no mesmo ponto, gerando assim uma imagem atrás do espelho. Pessoal, imagem formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Dizemos que essa imagem possui natureza o quê? Virtual. Então, nessa situação em que o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual. Orientação em relação ao objeto, direita. E o tamanho dela, as dimensões, maior. Gente, essa posição aqui é o espelho que as mulheres usam para se maquiar, tá? O espelho que o pessoal usa para fazer maquiagem. É aquele espelho que quando você chega bem próximo, amplia o seu rosto para que você possa fazer maquiagem. Só que você só pode posicionar o seu rosto entre o foco e o vértice. Gente, tá aí as 6 posições possíveis dentro de um espelho côncavo e a única posição possível diante de um espelho convexo. Essas nossas aulas de hoje foram só desenhos, se você prestar bem atenção. A partir de semana que vem, o nosso objetivo vai ser o mesmo. Classificar a imagem própria, virtual, direita, invertida, só que em cima de matemática. É importantíssimo que vocês definam bem na cabecinha de vocês essas 7 posições, né? 6 do espelho côncavo e a única do espelho convexo, tá? Porque semana que vem a gente começa a fazer isso aqui em parte matemática. Gente, um abraço, uma ótima semana para vocês, galera!